gente. Bom dia a todo mundo que se dispôs, né, a estar aqui, mesmo virtualmente. É uma alegria poder participar da Genat, né, mais uma edição da Genat. Nós tivemos a abertura ontem, foi um momento excelente no Semuri, com apresentações culturais, palestras, mesas redondas, e hoje nós estamos no formato online, né? Então é sempre uma alegria estar aqui conversando sobre educação, sobre literatura, sobre as coisas que fazem o nosso cotidiano, né? Eu costumo dizer que a minha atuação profissional há muito não se desvincula mais da minha atuação, da minha vida pessoal, porque eu vivo isso, né? O meu trabalho está fortemente imbricado com a minha vida, porque eu estou sempre vendo, lendo, pensando em estratégias de como a gente pode auxiliar, de alguma forma, o trabalho na sala de aula, né? Sou professora por formação, há 22 anos, comecei no magistério em 2001, ainda no início da graduação, e hoje estou né, na equipe de professores formadores de língua portuguesa da Secretaria Municipal de Educação. Muito bem, então vamos ao que interessa. Hoje nós vamos conversar, né? Nosso momento aqui será mais uma conversa, não tem assim o condão de ser uma aula, não é isso. É mais uma conversa, uma reflexão, uma revisitação a alguns conceitos, e por fim eu também quero deixar algumas sugestões assim bem pragmáticas para que os professores se acharem pertinentes e também replicarem em suas salas de aula. Então, eu vou fechar minha câmera agora, porque eu vou apresentar. A partir de agora, eu não tenho mais acesso ao chat, né? Mas vocês podem ir escrevendo aí. E se vocês quiserem, acharem oportuno, talvez fosse melhor a gente abrir para interação no final, né? Fazer alguma pergunta, algum comentário, tá certo? Muito bem. Então, eu vou fechar minha câmera, peço licença para fechar minha câmera, e vou começar a apresentação dos slides. Vocês conseguem ver direitinho os slides? Me deem esse retorno, por favor. Sim. Tudo bem, né? Tudo certo? Então, vamos iniciar. Bom, para começo de conversa, eu gosto muito de partir dessa concepção de leitura do mundo e de leitura da palavra. Claro que a gente não tem aqui como esgotar essa temática do que seja leitura, né? Aí, para isso, nós teríamos que ter um momento específico para isso. Mas a concepção de leitura é algo muito amplo. A gente associa muito a questão da leitura à decodificação, mas ler é muito mais que isso, né? Já dizia Paulo Freire que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, nós estamos lendo o tempo todo. E eu costumo dizer que tudo é texto, tudo é linguagem. Nós lemos pessoas, nós lemos atitudes, nós lemos fisionomias, nós fazemos leituras o tempo inteiro. Às vezes, uma leitura equivocada, às vezes, uma leitura limitada, de acordo com as ferramentas que a gente dispõe. Às vezes, a gente vê uma situação e a gente faz uma leitura a partir do nosso ponto de vista, a gente olha para uma pessoa e a gente também faz uma leitura a partir do que ela veste, a partir de como ela se comporta. Então, nós estamos sempre fazendo essa leitura. Portanto, a atividade de ler, muito mais do que ser uma mera decodificação, né, uma decifração do código, já que toda língua, todo idioma é um código cifrado, mas a leitura, ela ultrapassa em muito essa habilidade, digamos assim, que a gente tem de pegar uma palavra, juntar sons, juntar sílabas, juntar fonemas. E nesse sentido, como estamos desde sempre, desde crianças, desde a mais tenra idade, fazendo leituras, é importante que essa leitura, que mais tarde é escolarizada nos primeiros anos do ensino fundamental, ela se consolide como uma prática social. Então, não basta que a gente apenas leia uma palavra, outra, junto uma sílaba. É preciso que a gente leve essa prática de leitura para a nossa vida.
que é, de uma forma simplificada, o conceito de letramento. Porém, quando a gente fala em letramento literário, nós estamos falando de um nível acima, né? Porque na escola a gente ensina, por exemplo, quando a gente está trabalhando com a alfabetização de jovens e adultos, a gente ensina o adulto a fazer uma lista, a gente ensina o adulto a escrever seu nome, porque isso é necessário para o cotidiano dele. Mas o letramento literário é um passo à frente, porque é um estágio que o indivíduo alcança que pode lhe conferir emancipação através da experiência e da apropriação do texto literário. E quando eu vou falar sobre esse assunto, é sempre regra eu fazer 2 combinados, que eu gostaria de fazer aqui com vocês agora que me escutam. O primeiro combinado é o combinado da concepção política da educação. Eu vou me referir várias vezes aqui ao termo política, porém, eu não estou me referindo à política partidária, que fique claro. Eu vou falar de política na concepção clássica mesmo do termo, na concepção filosófica, de política enquanto práticas que interferem em uma pequena comunidade. Eu costumo sempre dizer que tudo que a gente faz, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, tudo é um ato político, porque qualquer fala, qualquer gesto, qualquer iniciativa nossa vai interferir no dia a dia daquela comunidade. Então, eu vou falar de política aqui, quando eu me referi ao termo político, nesse sentido. Portanto, todo ato educativo é, antes de mais nada, um ato político, uma escolha política, né? O outro combinado que eu gostaria de fazer é quanto ao conceito de literatura. Eu vou falar muito sobre literatura aqui durante essa minha exposição, porém, eu falo de literatura como texto literário, como texto artístico, como texto que é resultado do processo criativo de alguém. Quando eu paro e produzo um poema, quando eu escrevo uma canção ou quando eu escrevo uma crônica, eu estou fazendo literatura. Porque há uma confusão muito grande em relação a esse termo. Por exemplo, às vezes os médicos dizem assim: na literatura médica. Né? Na verdade, isso é um empréstimo linguístico, porque não existe uma literatura médica no sentido literal do termo. Literatura é criação, é arte, é apreciação estética, né? E eu vou usar a literatura nesse sentido. E também deixar claro que eu não estou falando daquela literatura de viés historiográfico, aquela que nós estudamos no ensino médio, nas 3 séries do ensino médio, que privilegia o aspecto historiográfico, que diz que da chegada dos portugueses ao Brasil até tal e tal época foi o quentismo, de tal e tal época até outra época foi o arcadismo. Não, eu não estou falando desse recorte historiográfico, que inclusive é um recorte muito importante, muito pertinente, mas não é isso. Não é sobre isso. Eu estou falando mesmo do texto criativo que foi objeto de criação de alguém. Então, esses são os 2 combinados que a gente precisa fazer para começar a conversar sobre a temática de hoje. E eu começo com uma citação conhecidíssima do crítico literário Antônio Cândido, né, um dos maiores expoentes nos estudos literários, que ele faz em seu texto Direito à Literatura, que inclusive eu recomendo essa leitura, né, um texto muito conhecido. De uma forma resumida, o que é que Cândido diz? Ele diz que existem coisas, existem bens na nossa vida que são compressíveis e outros que são incompressíveis. Os bens compressíveis, eles podem ser mensurados, né? São objetos que nós adquirimos, são bens de consumo, são coisas materiais que são extremamente importantes à nossa vida. Mas existem também os bens incompressíveis, que são aqueles que não podem ser mensurados. São aqueles que chegam à nossa alma, que tocam as nossas mentes e os nossos corações. E nessa mesma linha de raciocínio, Cândido diz que nós estamos o tempo todo reivindicando direitos. Direitos muito pertinentes, né? Claro, como, por exemplo, a alimentação, a moradia, ao vestuário. Mas existe também o direito, que é o direito à literatura, o direito ao objeto estético, né?
E nessa hora eu me lembro muito daquela canção dos Titãs, né? Que diz que bebida é água, comida é pasto, e você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E o autor da canção, ou os autores da canção, dizem que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, arte, fazer amor, quer prazer para aliviar a dor. Ou seja, a gente não vive o tempo todo de realidade. Embora essa realidade seja importante, a gente não precisa só de comida e de água. A gente também precisa de lazer. A gente também precisa de fabulação. E é por isso que nós dormimos. Nós dormimos não só para dar descanso ao nosso corpo e à nossa mente. Nós dormimos porque é durante o sono que a gente fabula. E eu estou falando aqui do sonho na perspectiva onírica mesmo do termo, não estou falando do sonho no sentido de objetivo, né? Porque sonho pode ser um objetivo que a gente tenha, almejar alguma coisa. Não é nesse sentido, estou falando na perspectiva onírica mesmo. Então, o sonho, existem muitos estudos sobre o sonho, sobre várias perspectivas, não é? Existe quem estude o sonho na perspectiva da neurologia, ou da espiritualidade, ou da psicologia, mas o que a gente sabe mesmo é que o sonho é um momento de fabulação. Nós criamos enredos durante o sonho, nós participamos de histórias, de narrativas, né, engendradas pela nossa mente. E o sonho, ele é muito semelhante ao processo da criação literária. Porque na criação literária nós também fabulamos. Nós podemos ser tudo, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, não sei aos outros que talvez não, né? Porque eu aqui já tenho um pouquinho de janeiro, né? Uns janeirozinhos acumulados. Mas eu me lembro que na minha adolescência eu li Sabrina, Júlia, Bianca, e muitas vezes eu me transmutava naquelas personagens, naquele enredo. A gente se imaginava naquelas situações, né? Essa transposição do leitor para dentro da obra. Então, isso é literatura. Quando eu leio um poema, quando eu ouço uma canção, quando eu leio uma crônica, por exemplo, eu me identifico com aquele enredo, eu me identifico com aquela situação, né? Numa coisa que Aristóteles chamava de catarse. O que é catarse? É quando você se sente vivendo aquela situação. Você se realiza dentro daquela situação. Então, eu leio um romance e eu me sinto dentro daquele romance, eu me sinto um daqueles personagens, eu consigo experienciar e experimentar aquelas sensações vividas por aquele personagem. E esse encontro é único, porque cada leitor se encontra de uma maneira diferente com o texto literário. Porque isso depende muito das suas experiências, depende muito do seu repertório. Eu li um livro que me marcou muito, até hoje, que é Crime e Castigo. Não sei se alguém aqui já leu, ou se viu algum resumo, ou se viu o filme. Né? Crime e Castigo é um livro, é uma obra que me comunicou muita coisa. E um dia eu conversando com uma amiga que também leu Crime e Castigo, ela me contando da experiência de leitura dela com o mesmo texto, que era diferente da minha experiência de leitura. Portanto, o texto literário, como diz aqui Antônio Cândido, ele nos organiza. E aí, Cândido diz que ele nos humaniza. Por quê? Porque é a partir do texto literário que a gente tem a oportunidade de experimentar outras vivências humanas. Quando eu assisto a uma novela, a um filme ou uma série, eu me identifico com aquela história. E é como se eu tomasse o lugar daquele personagem na minha mente. E aí, Cândido, de uma forma muito ousada, diz que quando a gente nega esse direito ao aluno, a gente mutila a sua humanidade. Né? Inclusive, ele usa a palavra sonegar, né? Que a gente usa muito a expressão sonegar quando se refere a impostos. Mas ele diz que o professor não deve, não pode sonegar aos estudantes o direito de ter acesso ao texto literário. Porque, veja, nem todos os alunos, nem todos os estudantes vão desenvolver esse gosto pelo texto literário. Mas aí é uma outra questão, é uma outra problemática.
A questão é que nós devemos oferecer, né? Nós não podemos passar o tempo todo na escola só tratando de temáticas práticas, que são muito importantes. É muito importante o estudo da gramática, é muito importante o estudo da matemática, da geografia, da história, mas não é só isso. A escola não vai criar um exército de apertadores de parafusos. É preciso também levar para a escola a fruição do objeto estético, não só por meio do texto literário, mas também pelas obras de arte, por exemplo, nas aulas de arte. Bom, e aí a gente chega numa pergunta que é uma pergunta que eu escuto muito, né? Sempre, agora bem menos, porque eu já vou me antecipando nas minhas palestras, nas minhas falas, eu já vou me antecipando, então a ocorrência dessa pergunta já diminuiu um pouco. Mas literatura por quê? Literatura para quê? E aí eu lembro a vocês que me assistem agora que a gente fez um combinado, né? Que quando eu estou falando de literatura, eu não estou falando da literatura na perspectiva historiográfica, dividida em períodos literários. Eu estou falando do texto literário, do texto artístico. E aí, dentro desse arcabouço, é a música, a canção, a crônica, o poema, a novela, o romance. Eu estou falando do objeto estético literário. E eu já respondo essa pergunta dizendo que a literatura, a poesia, a arte, todas essas coisas, elas não estão dentro daquelas coisas que eu falei há pouco tempo, que são bens compressíveis. A literatura não tem utilidade, não é como uma caneta, cuja utilidade é escrever. Não é como uma panela, cuja utilidade é preparar alimentos. Não é assim. O texto literário ele não é utilitário, ele não serve para alguma coisa. Porém, a despeito de tudo isso, mesmo não tendo esse caráter utilitário, né, ele traz muitos benefícios, digamos assim, né, se é que a gente pode usar esse termo. E eu poderia passar o resto da minha apresentação falando só sobre esses benefícios que a experiência com o texto artístico traz. Mas, de forma resumida, eu coloquei esses 4 aspectos aqui, que é a formação dos jovens e a formação dos cidadãos em geral, como eu já falei, por meio da experiência, da apreciação do objeto estético, por meio da leitura, quando você entra no enredo, quando você se identifica com uma história, quando você ri, chora, se emociona, sente raiva do personagem. Ali você está formando um caráter, você está forjando um caráter, uma personalidade, dos jovens e dos adultos também. Segundo, porque o texto literário ele pode ser um potencial de memória linguística e cultural. Quantas coisas nós não aprendemos por meio dos romances? Eu, por exemplo, li muito Sidney Sheldon na minha adolescência, né? Que é considerado uma literatura menor, porque existe muito isso também, né? As pessoas classificam, não, esse aqui não presta, a gente só tem que ler o clássico, não é bem assim. Mas eu li muitas narrativas de Sidney Sheldon quando era adolescente e aprendi muita coisa. Aprendi sobre cultura de muitos países, aprendi outras palavras, aprendi informações. E fora que todo professor de língua portuguesa tem essa mesma ladainha, né? Que tem que ler, tem que ler. Mas por que tem que ler? Porque quando a gente lê, a gente adquire repertório. A gente não aprende a escrever com aquelas regras de ortografia, não. Ninguém aprende a escrever com aquilo, né? Por exemplo, se eu perguntar aqui a vocês, como é que se escreve a palavra café? Você vai dizer um C, um A, um F, um E e um acento agudo no E. Mas se eu perguntar por que essa palavra é assim, escrita dessa forma, eu não tenho dúvida que poucos vão me dizer por quê, né? Então, assim, a gente aprender a escrever não é pela regra ortográfica. A regra ortográfica é importante, ela serve como um parâmetro. Mas a gente aprende a escrever de acordo com o volume de leituras que a gente tem. Então, quanto mais eu leio e quanto mais textos artísticos eu leio, mais repertório linguístico eu tenho também. Porque eu vou incorporando, né, ao meu vocabulário essas palavras, essas expressões, esses trechos. Nesse sentido, também o texto literário proporciona esse acervo de memória linguística e cultural. Além disso,
o texto literário constitui uma fonte propiciadora do desenvolvimento das capacidades intelectuais e emocionais, além de outros fatores agregadores de civilidade. Então, quando eu leio um poema mais engajado, quando eu leio um Castro Alves, por exemplo, eu aprendo sobre escravidão, eu aprendo sobre o quanto esse período foi tenebroso e ainda continua sendo. Quando eu leio sobre crime e castigo, eu aprendo sobre ética, sobre respeito ao outro. Quando eu leio, por exemplo, um poema de Drummond, eu aprendo que as rosas brotam ainda mesmo que no asfalto, no chão duro, né? E eu aprendo que essa metáfora se aplica e se estende à vida, porque por mais desafiador que uma situação determinada seja, ainda ali há uma esperança. Então, é por meio do texto literário que eu apreendo essas coisas, essas concepções e essas visões de mundo. E por fim, mas não se encerrando, a literatura ela constitui um patrimônio cultural que traz dentro dela várias formas de conhecimento, como eu disse há pouco tempo. Foi a partir de muitas leituras que eu fiz na adolescência e na infância que eu construí o meu repertório cultural. Eu aprendi muita coisa. Por exemplo, quando eu li a... E aí eu nem vou entrar na discussão que eu não quero fazer agora, acho que também nem precisa, mas só a título de ilustração, quando eu li toda a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu aprendi muito sobre a Grécia, sobre a mitologia grega, sobre o encantado, né? As lendas, os mitos, sobre alguns planetas. Então, eu aprendi muito com isso. Muitas áreas de conhecimento estavam ali presentes naquelas obras. Então, se a gente pudesse falar não em utilidade, mas em benefícios que o texto literário nos traz, eu poderia citar como exemplo esses. Bom, e aí eu trouxe algumas concepções do que seria a literatura, né? Que não é um conceito fechado, não existe esse conceito fechado. Existem estudos, existem muitas concepções, e essas concepções vão se renovando, outras pessoas vão pesquisando, vão aprimorando conceitos, mas eu trouxe pelo menos 3 concepções aqui, que particularmente eu gosto muito dessas 3 concepções para compartilhar, né? Então, o texto literário como uma produção cultural que representa as relações sociais e expressa identidades. Eu também gosto da concepção do texto literário como criação, como arte, como artesanato da palavra. É diferente de você escrever, narrar um fato que aconteceu, por exemplo, hoje eu saí de casa, peguei meu carro, passei por um engarrafamento, cheguei ao trabalho às 8 horas da manhã. Esse é um relato muito simples. Outra coisa é você dizer, hoje eu acordei, o dia estava radiante, havia uma luminosidade, durante o caminho venci o cansaço e as indisposições do dia a dia e pensei, como vou enfrentar mais essa maratona diária? A realidade do dia a dia, e me lembrei daquela canção de Belchior, que diz que a minha alucinação é suportar o dia a dia. Nesse trajeto, nem percebi que havia um engarrafamento, porque a minha mente estava na fabulação. Até que, finalmente, com paciência, com resignação e olhando a poesia da vida, consegui chegar ao meu trabalho. Percebem como é diferente o mesmo fato visto por outra perspectiva. A perspectiva objetiva da narração do fato é diferente da perspectiva literária, porque a perspectiva literária considera outras coisas. A perspectiva literária considera os sentimentos que estão envolvidos ali naquela situação, as percepções que eu tenho de um engarrafamento, por exemplo, pode ser diferente da percepção que o outro sujeito tem. E aí, é por meio desse artesanato da palavra que o texto literário se constrói. Por isso que não é todo mundo que consegue. É por isso que nós temos textos e textos. Por isso que nós temos poemas que são mais carregados de poesia e temos poemas que são menos carregados de poesia. Porque
Quem compõe um poema apenas se preocupando com a rima, esquece outras coisas, esquece a expressividade, esquece a subjetividade, né? Fica muito focado apenas em cumprir uma regra de versos, de rimas, enfim. E a outra concepção que eu gosto é a literatura enquanto construção literária de sentidos. Eu sempre digo nas formações que eu faço que, pelo amor de Deus, que os professores, ao elaborarem suas atividades de interpretação textual, não perguntem o que é que o autor quis dizer. Ninguém sabe o que o autor quis dizer. Muitas vezes nem o autor sabe o que ele quis dizer. Não existe essa história do que é que o autor quis dizer. O que existem são possibilidades de interpretação e que são limitadas, porque também o texto literário permite muitas interpretações, mas ele não permite todas as interpretações. Às vezes a pessoa também extrapola, né? Mas eu gosto muito dessa definição da professora Graça Paulino e do professor Rildo Cosson, quando eles dizem que o texto literário é uma construção de sentidos mesmo. Bom, e aqui nesse momento eu acho importante a gente fazer uma pergunta também retórica, que pergunta se literatura se ensina. Depende, né? Se a gente estiver pensando naquela concepção historiográfica das escolas literárias, né, tudo muito bem dividido. Eu, por exemplo, quando eu estudava no ensino médio, eu pensava assim, por exemplo, o romantismo ele tem 3 fases, né? Movimento romântico. E aí, mais ou menos no século XIX. Aí dizia assim, de tal ano a tal ano, primeira geração do romantismo, segunda geração do romantismo, de tal ano a tal ano, terceira geração do romantismo. Aí eu pensava assim, mas peraí, em ano tal, de uma hora para outra, isso deixou de existir? Não é assim, são tendências, né? Essa literatura historiográfica se ensina, sim, está lá nos livros didáticos do ensino médio. Mas quando a gente está falando da experiência com o texto propriamente, eu não digo que a gente ensina, eu digo que a gente didatiza. E essa didatização é muito importante, por uma razão muito simples. Raramente um aluno chega à escola com uma experiência de leitura em casa. Não é comum, a gente sabe que não é comum. Então, na imensa e avassaladora maioria das vezes, esse aluno só vai ter acesso ao texto literário no ambiente escolar. Isso aumenta a responsabilidade da escola, porque às vezes é só a escola mesmo que vai poder oferecer isso a ele. Por isso que é importante que o professor tenha essa concepção de trabalhar o texto literário, mas não é só trabalhar o texto literário, é como trabalhar o texto literário. E esse como faz a gente pensar em alguns paradigmas que existem ao longo da educação brasileira sobre esse ensino de literatura. Veja, a nossa educação, enquanto educação universal, né, acessível, teoricamente acessível a todos, ela é recente. Primeiro porque a nossa história é recente, a história do Brasil é recente, né? Se comparada à história do mundo, digamos assim. Nós temos o quê? 500 e poucos anos de história, né? História a partir da colonização, porque nós temos uma história que existe há muito tempo, desde sempre, com os povos originários. Eu estou falando da história catalogada, a história que passou a ser registrada após a colonização. Eu estou falando dessa história. E aí, também esse acesso à escola, na época do Império, também não era para todo mundo. Nessa concepção que nós temos hoje, que todos têm que ter acesso à escola. Mas, durante todo esse tempo, que também não é tanto tempo, nós temos alguns paradigmas do ensino, do trabalho com o texto literário, né? Então, temos pelo menos assim uns 6 paradigmas, uns 6 modelos de ensino do texto literário, do trabalho com o texto literário na escola, que a gente separa aqui em 2, né? Os tradicionais, que é o padrão moral gramatical, e o histórico nacional.
Eu não vou me deter muito neles, né? Vou falar um pouco mais dos dois últimos. Mas o padrão moral gramatical, como do próprio nome já sugere, é aquela literatura que visa moldar padrões sociais, né? Que, que privilegiava muito o texto erudito, aquele texto estilo hino nacional brasileiro. Tudo cheio de métrica, de rima, de palavras consideradas difíceis, e aí um bom poeta teria que ser um poeta que conhecesse palavras diferentes, quanto mais palavras diferentes e desconhecidas ele soubesse, mais erudito ele era, né? Um exemplo perfeito desse padrão moral gramatical é aquele do filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que os estudantes pegavam lá os poemas clássicos, né? Latinos, os autores clássicos, e tinha que memorizar, tinha que recitar. Esse é o padrão moral gramatical. Mais à frente, nós começamos a adotar um paradigma histórico nacional, que é aquele paradigma que também se estendia às outras áreas da nossa vida, da tentativa de incutir no povo brasileiro uma noção de nacionalidade, de patriotismo, né? Do Brasil ame o odeixo, enfim. Que é bacana essa coisa do pertencimento, né? A primeira geração do romantismo indianista tinha muito isso, com, por exemplo, Iracema, né? Com a valorização da mulher indígena, da figura, o próprio Mário de Andrade também. Mas aí a gente tem um perigo, né? Porque, mais uma vez, a gente coloca o texto literário a serviço de alguma coisa, quando não deveria ser assim. E mais à frente, nós temos os paradigmas, que são os paradigmas mais contemporâneos, né? Por exemplo, o analítico textual, que ainda é muito utilizado nas escolas, que é aquele que pega o texto literário para servir como pretexto para ensinar alguma coisa, né? Então, eu quero trabalhar os substantivos e eu pego um texto que tenha muitos substantivos. Aí eu peço ao aluno para identificar esses substantivos. Tudo bem, mas só isso? Se for só isso, não precisa de um poema para isso, né? Você pode pegar, escrever um monte de substantivos no quadro, pronto. Não precisa você pegar desperdiçar um poema, uma canção, para pedir ao aluno para identificar os substantivos, né? Isso, infelizmente, a gente vê muito ainda esse padrão se repetindo nas escolas, né? De você usar o texto literário como pretexto. Olha só, tem um poema de Vinícius de Moraes que diz assim: as borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó que escuridão. Para a gente, que talvez seja um leitor mais maduro, a gente pode dizer, mas esse texto é muito bobo. Não é questão de o texto ser bobo. É um texto que atende à capacidade leitora, não diria capacidade, vou refazer minha fala, a maturidade leitora de uma criança. Né? Uma criança não tem uma maturidade leitora que um adulto pode ter, digamos assim. Também alguns adultos também não têm. Mas a criança, por motivos óbvios, ela não consegue apreender, ela não consegue abstrair uma metáfora que seja muito elaborada, né? Então, esse poema é um poema que dá conta de um trabalho para uma criança, por exemplo. E aí, o que é que a gente vê se a gente utilizar esse padrão, esse paradigma analítico textual? O professor vai pedir para que os alunos façam a identificação dos adjetivos. Ele vai achar branca, azul, amarela, preta, bela, branca, alegre, franca, azul, amarelinhas, amarelinhas não, porque aqui está como substantivo, mas bonitinhas, pronto. E só a gente acha os adjetivos, aí depois o professor vai colocar e dizer assim, olha, adjetivo é uma classe de palavra variável que modifica o substantivo, atribuindo-lhe qualidade. Pronto.
e só. Então, nesse padrão analítico textual, você cria uma limitação porque você podia fazer isso com qualquer outra coisa. Agora, como seria interessante trabalhar esse mesmo poema numa outra perspectiva, em outro paradigma? Você incentivar os alunos a compreenderem como essa listagem de adjetivos no texto formam um espectro colorido, né? Você pode provocar no aluno a sensação de estar num lugar com várias borboletas coloridas e que os adjetivos aí são fundamentais para que eles percebam essas cores. Que o adjetivo ele não é só uma palavra em si que dá qualidade, mas o adjetivo é uma palavra que constrói sentido. Também é claro que eu não vou usar esse discurso com a minha criança. Eu vou fazer a transposição didática desse meu discurso aqui, que eu estou falando para o professor. O professor faz a transposição didática desse discurso na sala de aula, de acordo com a idade e com a maturidade leitora das crianças. Então, é fazer com que as crianças enxerguem que são esses adjetivos que vão causar na mente delas esse colorido, esse caleidoscópio. Entendem? Portanto, quando a gente adota o paradigma analítico textual, a gente fica só ali, no beabá, no feijão com arroz. Continua usando só o texto para tratar de gramática. Depois nós tivemos o paradigma social identitário, né, que é a literatura mais engajada, a literatura mais preocupada com as questões sociais, né, as questões de diversidade, as discussões sobre os povos originários, sobre as minorias, sobre as representações que até então não tinham lugar na escola, as questões sociais, por exemplo, aquela canção, uma canção bacana que dá para trabalhar dentro desse paradigma social identitário, é aquela canção de Zé Ramalho, né? Vida de Gado, aquela outra lá, Cidadão. Então, é um texto, né? Uma canção que é a mistura da letra com a música, em que a gente consegue trabalhar por esse paradigma social identitário, identificando as questões sociais que estão ali, as denúncias sociais, né? As coisas que afligem as pessoas, a luta de classes, enfim. Mas ainda não é o paradigma que a gente espera que deve estar na escola. Depois, a gente começou a pensar no paradigma da formação do leitor e do paradigma do letramento literário, que é sobre esses dois que eu vou falar um pouco mais. O paradigma da formação do leitor, ele começou a ser pensado a partir dos anos 80, né? Quando se detectou uma grave crise na leitura, quando se percebeu que as pessoas não... Quando se percebeu, né? Porque isso sempre existiu, que as pessoas não liam tanto quanto deveriam ou quanto poderiam, né? E esse paradigma, ele tem suas raízes muito fincadas no socio-interacionismo, na estética da recepção, nos postulados de Vygotsky, né? Que quem é da pedagogia sabe que quando a gente fala de Vygotsky, a gente está falando basicamente de interação. Também no pensamento freiriano, cuja máxima é a questão da dialética. Também envolve a teoria dos gêneros textuais, né? O trabalho com o gênero textual nessa época começou a ser discutido na escola. E o paradigma da formação do leitor é muito importante porque ele tenta fazer com que criemos na escola uma comunidade de pessoas que apreciam a leitura. Porém, esse paradigma, ele enfoca muito a fruição estética mesmo, né? Eu leio como deleite, como fruição, como um hobby, como um lazer. E é importante, é muito importante, porque a leitura não pode ser apenas com a função utilitária, como eu já disse aqui várias vezes. Não é interessante que eu passe um livro para o meu aluno, eu sugira um livro, que eu mesma, no começo da minha carreira, fiz muito isso. A gente adotava livros de leitura literária na escola, né, que algumas pessoas chamam de paradidático, mas nem todo livro de leitura literária é paradidático. E aí, ao final, o livro já vinha com a fichinha de leitura, né, que é para o aluno responder quais são os personagens, tal, tal. É uma estratégia interessante, mas é uma estratégia limitada. E aí,
quando a gente adota esse paradigma, a gente está preocupado realmente em fazer com que o nosso estudante adquira o gosto pela leitura, né? Por todos esses motivos que eu já falei, por todos esses benefícios que a experiência com texto literário traz. E aí nós temos, por fim, o paradigma contemporâneo do letramento literário, que particularmente é esse que eu adoto, é esse que eu gosto de trabalhar, e que, de certa forma, ele envolve todos os outros anteriores. Eu diria que esse paradigma ele é um melhoramento do anterior, né? E o paradigma do letramento literário surgiu a partir do final dos anos 90, a partir dos estudos de letramento. Então, quando se começou a pensar em letramento, né? Freire, muito à frente do seu tempo, já pensava nisso, né? Inclusive, o conceito de letramento que se desenvolveu lá fora foi a partir de autores que beberam na fonte freiriana. Então, o que é letramento? Letramento é quando o camarada não sabe só ler e escrever. Eu estou falando isso de uma forma muito simplificada, claro que não é só isso. Mas o letramento é quando o indivíduo ele faz da leitura e da escrita, desculpe, gente, me enrolei toda agora, a língua. Quando ele faz da leitura e da escrita uma prática social, quando ele transpõe isso para a sua vida. E o letramento literário é mais que isso. É quando essas leituras que são transpostas para a sua vida, elas são também leituras de texto literário. Traduzindo, é quando o aluno sai da escola, ou mesmo ainda na escola, mas ele sente vontade, ele sente desejo em ir a uma livraria e comprar um livro para ler. É quando o aluno ele não pega o texto literário, ele não lê o texto literário só porque a escola está pedindo. O cidadão que é letrado literariamente, ele leva isso para a sua vida. Ele compra um livro como ele compra uma roupa para usufruir. Ele pega um livro e faz essa leitura nos seus movimentos de lazer, e não só para ter que fazer um trabalho escolar. É claro que essa definição que eu estou dando aqui é uma definição bem didática e bem simplificada, mas é basicamente isso, né? Então, a literatura, nesse paradigma, é uma linguagem que utiliza a própria linguagem para atribuir sentido ao mundo e à humanidade. Ao mesmo tempo em que se apresenta como um repertório de textos e práticas de produção e interpretação, pelos quais simbolizamos nas palavras e pelas palavras a nós e o mundo que vivemos. Então, nesse arcabouço, tudo vale, tudo é texto literário. Um texto impresso, um vídeo é um texto literário, um filme é um texto literário, um curta, um longa. Uma exposição dialogada pode ser um texto literário. E aí eu vou mais além, um conceito muito ousado. O nosso corpo também pode ser um texto literário enquanto veículo de expressão de sentidos e sentimentos. Portanto, esse paradigma, ele alija as limitações estabelecidas nos outros paradigmas, né? Até agora, o paradigma do letramento literário é o que se mostra mais pertinente e mais necessário, porque ele dá conta da leitura e da escrita na escola, não apenas com uma função específica, mas com uma formação do ser humano, a formação integral do ser humano que sabe apreciar o belo, que sabe apreciar o que é incompreensível, que sabe apreciar o que é abstrato. O ser humano que não está preocupado só no dinheiro, só no material. E aí, eu gostaria de passar esse vídeo aqui para vocês, rapidamente, que é um vídeo que eu particularmente gosto muito, e gostaria de compartilhar com vocês. Vocês vão me dizer se está legal. Vou soltar um pouquinho aqui, se o som estiver legal, eu continuo. Meu avô me ensinava que com as 26 letras do alfabeto. Dá para ouvir bem, gente? Tá ok, Michele. Pronto, então vamos continuar. Meu avô me ensinava que com as 26 letras do alfabeto, eu podia escrever tudo que eu pensava. E eu achava muito pouca letra para escrever tudo. Então, eu estava sempre pensando uma palavra que eu não desse conta de escrever. Era sempre isso. Então, o meu exercício de infância
com as palavras era esse de pensar uma palavra que eu não pudesse escrever. E até hoje eu acho que é isso, que é essa tentativa que eu faço na literatura, saber que a palavra não me esgota. A palavra nunca escreve tudo que a emoção sente. A minha mãe morreu muito cedo. Minha mãe morreu, eu estava com 6 para 7 anos. Minha mãe morreu de câncer. Ela teve um câncer e minha mãe morreu com 33 anos. E naquele tempo, minha mãe tinha uma voz muito bonita. Ela cantava umas músicas muito bonitas de Carlos Gomes, umas modinhas antigas, umas modinhas imperiais, umas canções de amigo portuguesas. E ela era uma pessoa que tinha uma voz muito bonita. Mas quando a dor do câncer era muito grande, ela não estava suportando, ela sentava na cama e cantava maravilhosamente bem. Então a gente sabia que a dor era. Não era aquela voz muito bonita de soprano que atravessava a casa inteira, atravessava o quintal. A gente sabia que estava doendo muito. Então, eu acho que hoje, inclusive, há uma presença da minha mãe na minha literatura, porque quando a dor é muito, eu escrevo. É a mesma coisa. A beleza é tudo aquilo que você não dá conta de ver sozinho. Quando você encontra uma coisa muito bonita, você fala assim, fulano devia ver isso. Aí você vê. Você vê um pôr de sol muito bonito aqui na janela, você fala assim, fulano podia estar aqui comigo. Você vai no museu e vê um quadro e fala assim, mas era fulano que devia ver isso. Você vai num filme e sai e fala assim, mas não era eu que devia ver esse filme, era fulano de tal. A beleza não cabe em você. Ela não cabe. Então, para a criança também, eu acho que o livro para criança é aquele livro também que o professor, o adulto, o pai, a mãe lê e fala assim, isso era meu filho que devia ler. Sabe, ele não dá conta e passa. Então eu acho que é por isso que eu vendo tanto para pais, para professores, para tudo isso, porque eles me leem muito e eles levam para as crianças. Eles me jogam para lá. Mas eu acho que a beleza é profundamente triste quando você está sozinho. Você não dá conta dela. Ela pesa muito. Então você tem que passar para alguém. Gente, eu não dou conta desse vídeo, por isso que eu passei para vocês. É tão lindo que ele não cabe em mim. Eu tenho que passar adiante. Eu acho que ele é autoexplicativo, né? E eu me emociono todas as vezes que vejo esse vídeo. Olha que eu já vi esse vídeo não menos que umas 40, 50 vezes na minha vida. E ainda bem que eu continuo me emocionando. Porque se eu não me emocionar, não faz sentido, né? Bom, e ainda falando sobre letramento literário, para a gente entrar mesmo na questão do texto literário de autoria potiguar, o professor Rildo Cosson diz que devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como tal, é responsabilidade da escola. A professora Marisa Lajolo também fala sobre isso, sobre essa legitimidade da escolarização da leitura literária, porque ainda há quem discuta isso. A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura, mas sim como fazer essa escolarização, né? Então, assim, essa discussão de se a gente deve ou não deve levar o texto literário para a escola, essa discussão já está superada. A questão não é se devemos levar, a questão é como devemos levar. Essa é a grande discussão. E aí eu entro agora no texto de literatura potiguar, né? Eu não vou entrar na discussão aqui sobre essa terminologia que discute se é literatura potiguar, se é literatura norte-rio-grandense, enfim. Eu gosto desse nome, literatura potiguar, já me acostumei com ele e adoto. Que é o texto literário produzido em terras potiguares, né? O texto literário com DNA potiguar. E
a exemplo daqueles benefícios, digamos assim, que eu citei, né, que o texto literário traz, eu poderia citar também inúmeras razões pelas quais a gente deve trabalhar o texto de autoria potiguar na escola, mas eu coloquei pelo menos aqui esses 6, né? Primeiro é a questão do pertencimento. Um povo que se reconhece nas suas letras, que lê o que os seus autores estão produzindo, é um povo que se sente pertencente. Não que a gente não deva consumir outras literaturas, não é isso. A gente deve consumir todas as literaturas, ou a gente pode consumir todas as literaturas, porque a literatura é mundial, ela é universal. Mas a gente tem que consumir também a nossa também, não só a nossa. Então, da mesma forma que a gente lê um poema de Drummond, por exemplo, ou de Mayakovsky, ou de Edgar Allan Poe, esses grandes nomes aí, a gente também pode perfeitamente consumir um poema, um texto de excelentes autores potiguares que nós temos aqui, como João Andrade, como Jeane Araújo, como Kalina Paiva, como Marise Castro. Isso só para falar dos contemporâneos, né? Ainda tem os mais para trás, como Zila Mamede, como Palmira Vanderlei, enfim. Então, quando a gente lê esses textos de autoria potiguar, a gente começa a experimentar uma sensação de pertencimento, que, consequentemente, reforça a nossa sensação de cidadania, né? Porque cidadania e política são exatamente a mesma coisa. A diferença está só na origem da palavra, uma é grega e outra é latina. Quando eu leio um poema escrito por alguém daqui, que fala sobre o caju, que é o símbolo, um dos símbolos do nosso estado, que fala sobre o rio Potengi, que fala sobre os rincões do sertão, que fala sobre o agreste, eu me reconheço ali. Né? Eu começo a exercer a minha cidadania porque eu me sinto parte daquilo. E, nesse sentido, o texto de autoria potiguar, ele é também um registro etnográfico, porque nós temos a nossa cultura materializada ali na escrita. Então, por exemplo, quando você pega um livro de Câmara Cascudo, ou um estudo de Deífilo Gugel, ou mesmo do professor Tarcísio Gugel, você tem ali a nossa história, a nossa cultura registrada materialmente. Porque a cultura oral, ela é importante, mas ela se perde se ela não é registrada. Por exemplo, se Dona Militana não tivesse sido descoberta, os romances que ela sabia de cor não teriam sido registrados. Então, nesse sentido, o texto literário de autoria potiguar é um importante registro etnográfico para as futuras gerações, para as de agora e para as do futuro. Além do mais, na hora que eu compro, leio, apoio, divulgo um autor potiguar, eu estou dentro de um movimento contra-hegemônico, que diz que só é bom o que é produzido no sul, no sudeste. Que também é bom, mas o daqui também é bom. Então, eu vou contra essa hegemonia que diz que só lá se faz boa literatura. Mas aqui a gente também faz boa literatura. Nós temos, por exemplo, Oswaldo Lamartine, um escritor sertanista excelente, na minha opinião, um dos melhores, que nada deve ao Euclides da Cunha, por exemplo, em termos estéticos e estilísticos. Né? É um grito de contra-hegemonia. E aí, muito parecido com o movimento do pertencimento, nós temos também o movimento da emancipação, porque um povo que se lê, um povo que lê as suas coisas, as suas letras, os seus costumes, os seus registros etnográficos, é um povo emancipado, é um povo que se valoriza. Por que, que a literatura de José de Alencar é tão aclamada? Porque o povo cearense soube valorizar, não sei se ainda valoriza tanto. Por que, que Graciliano Ramos é tão lido no Brasil inteiro? Porque o povo alagoano primeiro legitimou. Né? E por aí vai, eu poderia dar vários exemplos. Então, um povo que se lê, um povo que se reconhece nas suas letras, é um povo emancipado. E, por último, né,
a questão da pluralidade dentro da unidade, o plurietnismo. Porque quando eu leio os autores potiguares, eu também posso ler os autores paraibanos, eu também posso ler os autores alagoanos ou os gaúchos. Eu tenho essa unidade, que é o sistema literário brasileiro, que a gente trabalha com essa concepção de sistema literário, que seria uma unidade, mas dentro dessa unidade eu tenho uma pluralidade. Eu tenho as literaturas locais formando esse mosaico, esse grande mosaico que é o sistema literário brasileiro. E aí eu gostaria de falar sobre a legislação, né? Vou tentar adiantar aqui, né? Que é as leis. Nós temos várias leis que falam, que versam sobre o ensino, o trabalho com o texto literário. Temos essa, que é a 10.622, de 2019, e nós temos a 11.231, de agosto de 2002. Essa segunda, vou começar pela segunda, é recente, né? Que diz que nas redes estaduais, na rede estadual de ensino público e privado, deve ser trabalhado o conteúdo de literatura potiguar como temas complementares. É claro que isso ainda vai demorar muito a chegar na escola, né? E é claro também que existem vários professores que já fazem isso. Existem escolas que têm projetos de levar autores potiguares para a sala de aula. Dentro das escolas também há muitos autores, né? Nós temos 2 projetos muito interessantes, que é o Carrossel da Leitura e o Caravana de Escritores. Eu já participei dos 2. A Caravana de Escritores é mais voltado para os anos finais e o ensino médio, que é um grupo de autores que vão para as escolas dialogar com os estudantes, levar seus livros, né, fazer esse trabalho de formiga mesmo. E o Carrossel da Leitura, que é mais voltado para a educação infantil, para os anos iniciais. Isso ainda vai demorar um pouco a chegar nas escolas, porque as instâncias governamentais precisam aderir a essa ideia, né? A rede municipal de Natal, a rede estadual e também a rede privada precisa ter a sensibilidade de incluir em seus planejamentos, em suas jornadas pedagógicas, esse trabalho, esse preparo, né? Os textos de autores potiguares. E aí eu vou voltar para a primeira, que essa aqui é a menina dos meus olhos, né? Tenho muito orgulho de dizer que foi idealizada por mim, foi criada por mim. Só não foi apresentada por mim porque eu não sou deputada, não fui nem pretendo ser. Mas já em 2018, eu apresentei essa ideia para o então deputado Sandro Pimentel e ele prontamente atendeu, né? E nós organizamos a minuta dessa lei, que cria o Dia Estadual da Literatura Potiguar, que, pasmem, não existia. Essa data é comemorada, deve ser comemorada em todo 9 de julho, porque é o aniversário de 2 poetas que eu considero muito importantes. Um é o poeta Gilberto Avelino, e o outro, mais conhecido, que é Veríssimo de Mello. Acredito que, se não todos aqui, mas a maioria conhece Veríssimo de Mello. Veríssimo de Mello foi poeta, foi compositor, produtor cultural, editor da editora da UFRN, né? Foi dirigente, não sei, me fugiu agora a expressão, acho que é diretor mesmo. Foi do Conselho Estadual de Cultura, foi folclorista, etnógrafo, enfim. E aí essa data é a data de nascimento dessas 2 figuras. Ainda não há comemorações assim muito robustas ainda dessa data, mas eu estou lutando todo dia para isso. E esse momento que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, faz parte disso, né? De divulgar, de fazer com que as pessoas conheçam. Então, eu já faço um convite aos professores que aqui estão, para que comecem a pensar nos seus planejamentos. Se precisarem de ajuda, eu me disponho a ajudar, para que as escolas comecem a comemorar o 9 de julho, né? Projetos e sequências didáticas que contemplem isso, essa data. Já pensou? Eu queria muito ver esse movimento nas escolas, né? Que em julho a gente tivesse uma explosão de comemorações nas escolas, como o Dia Estadual da Literatura Potiguar. Bom, aqui eu tenho 2 imagens, né? Uma é do PEL, que é o Plano Estadual do Livro e Leitura do Rio Grande do Norte, um documento que eu acho que deve ter online, eu tenho ele físico, que fala sobre
a importância, as estratégias, as diretrizes que tratam dessa temática. E a outra imagem é um livro que eu acho muito importante, apesar de que foi publicado em 2001, né? Precisa de bastante atualização, mas para começar, quem quiser entender esse percurso, né, da nossa literatura, é o livro de autoria do professor Tarcísio Gugel, professor da UFRN, ex-professor da UFRN, aposentado, e irmão de Deiflo Gugel. E tem também o outro livro que é das professoras Constância Duarte e de Vacunha também, que são uma espécie de antologia. Bom, e aí, antes da gente passar para a sequência didática, que é a parte mais prática, eu gosto muito de trabalhar com essa noção de centro e periferia, né? Então, nós temos a literatura canônica como o centro desse processo, e nós temos as literaturas locais como periféricas, né? Como marginais, como aquelas que ficam à margem. E como parte de um processo nacional, né, o professor Humberto Araújo diz isso, as chamadas literaturas estaduais são determinantes também no que diz respeito à construção da cultura e da sociedade, em situações não menos essenciais do que aquelas dos principais centros do país. Então, seria aquela discussão que nós já fizemos, da contra-hegemonia, da emancipação. E estudar a memória literária dos estados significa estudar o modo como as tradições locais se articulam ao sistema literário nacional e, ao mesmo tempo, se atualizam na sua relação com o novo, nos momentos marcadamente decisivos de renovação artística. O Rio Grande do Norte foi muito tardio nisso, né? Porque até antes da Segunda Guerra Mundial, aqui as coisas eram muito provincianas ainda. Mas depois disso, nós tivemos um movimento muito potente, artístico, o próprio Poema Processo, enfim, hoje nós temos muitos coletivos literários, tem a SPVA, Mulherio das Letras, temos uns 2 Mulherio das Letras, a Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, né, que é a SPVA, e muitos outros coletivos que, se eu for dizer aqui, o Movimento das Mulheres, deixa eu ver se eu me lembro demais, são muitos. A LAMP, o Alpendre Literário, são muitos coletivos, são muito importantes nesse processo. Bom, aqui eu tenho 2 situações, né, tradicionais que adotam aquele paradigma analítico textual, né? Na situação 1, a professora pega o poema A Estrela, de Manuel Bandeira, lê e depois pede aos alunos que eles destaquem as características da estrela. Depois ela pede que liste os adjetivos e depois fala sobre adjetivos. É o que eu fiz mais ou menos naquele poema de Vinícius de Moraes, né? Então é uma prática bastante limitada, muito bem intencionada, mas muito limitada. Uma outra situação é a professora pega uma canção, Bela Infância, coloca essa canção para os alunos ouvirem, pede aos estudantes que observem o tom afetivo, né, do eu lírico, como ele se sente, faz o levantamento das expressões que a turma não conhece, depois pede a turma para comparar essa canção com o poema de Manuel Bandeira, e pede para que eles listem em comum que há entre os 2 textos. Depois ela pede que eles encontrem os adjetivos e depois fala sobre a adjetivação. Já é uma evolução, né? Mas essa professora aqui, essa situação hipotética, ela ainda está no paradigma da formação do leitor. Ela não chegou ainda no paradigma do letramento literário. Bom, então, eu apresento aqui uma sequência didática básica, formada por 4 etapas, eu não vou me deter muito nessas etapas, devido ao avançar da hora, né? Que seriam a motivação, a introdução, a leitura e a interpretação. A motivação, como o nome já está dizendo, é aquela estratégia que o professor utiliza para fazer com que o aluno entre na atmosfera do texto, né? Não é legal você levar um texto. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Não é legal você levar o texto para a sala de aula e jogar o texto para o aluno ler. Tem que ter toda uma preparação. Então, você pode executar uma música antes, você pode fazer uma discussão oral mesmo, sem registro escrito, você pode, enfim, utilizar alguma estratégia para introduzir aquela temática sem que já chegue com o texto. A introdução é o momento da apresentação do autor e da obra, né? Você leva a biografia do autor. Não é interessante levar dados biográficos
que não interessam os alunos, por exemplo, crianças pequenas, não interessa você dizer onde foi que o autor estudou, enfim, a vida acadêmica desse autor, isso não interessa para o aluno. Procurar levar curiosidades da biografia do autor, né? É preciso falar da obra, mas é muito importante mostrar a obra. Se você tem ela fisicamente, leve para os estudantes pegarem, manusearem, abrirem, cheirarem um livro, sentir o cheirinho de papel, né? Ou, se só tem a imagem, fazer a exibição dessa imagem. A leitura é o momento da leitura propriamente dito, e aqui é importante perceber que, se for apenas um poema, que esse intervalo de leitura seja menor. Então, você pode fazer a leitura com o aluno, depois pedir para que ele leia em outro momento em casa, e que depois haja um momento combinado para discutir a leitura desse texto. Se for um livro, um romance, uma crônica, um texto maior, por exemplo, você pode estabelecer 2 ou 3 semanas para esses intervalos de leitura, mas é muito importante que haja esses intervalos de leitura. Então, por exemplo, olha, gente, vocês vão ler tal e tal obra, mas nós teremos 2 momentos semanais ou um momento semanal que a gente vai chamar de intervalo de leitura para fazer essa conversa. Então, naquele dia combinado, o professor vai fazer a mediação. Então, como aqui está dizendo, não é para vigiar, é para acompanhar. E aí a gente também tem que estar muito desarmado, porque no dia a gente pode escutar que o aluno vai dizer assim: professora, estou adorando essa leitura, tão interessante. Mas vai ter aquele aluno também que vai dizer assim: não entendi nada, muito chato esse texto. Outro vai dizer: eu nem li. Mas isso faz parte do processo, né, gente? Porque Antônio Cândido diz que a gente não pode sonegar, a gente tem que oferecer. Se o aluno vai desenvolver essa competência leitora, se ele vai se tornar um adulto letrado literariamente, isso é uma outra história, isso aí depende de muitos fatores. Mas a nós cabe o papel de oferecer, de não sonegar, de levar, né? Então, esse acompanhamento é importantíssimo. E aí vai depender, claro, do texto que você vai estar trabalhando. Bom, e por fim, a última etapa, que é a etapa da interpretação, é o momento da construção dos sentidos. Então, esse momento, ele acontece de 2 formas. De uma forma mais interior, mais abstrata, que é o encontro desse estudante com a obra. E a gente não tem controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre como o meu aluno vai receber aquela obra. Se é o encontro dele. Gente, por favor, quem tiver desligue, por favor. Por gentileza, desliga o microfone. Bom, o outro momento, que é o momento exterior, ocorre quando a gente materializa essa interpretação, né? Então, aí é que está o pulo do gato, digamos assim. Esse registro pode ser por meio de várias formas. Pode ser uma resenha, pode ser uma paródia, um vídeo, uma fotografia, a expressão corporal, um relato de vivência. Por exemplo, eu faço a minha sequência didática, que eu vou mostrar aqui para vocês agora um modelo. O meu aluno, ele, na hora do registro, que é muito importante, a sequência didática tem que ter esse registro, ele pode fazer um resumo, ele pode fazer uma paródia. Mas eu não sei fazer paródia. Ele pode gravar um vídeo. Mas eu não tenho recurso. Pode fazer uma fotografia. Ele pode escrever. Ele pode fazer um artesanato, uma sucata, enfim, uma releitura. Ele pode fazer um relato de vivência também, um desenho, enfim. Não tem como o aluno ficar de fora, né? De alguma forma, nem que seja só ele dizendo, olha, que não é só. Ele vai dizer, olha, eu gostei disso, para fazer uma exposição oral. Bom, então eu trago aqui eu preparei 2 sequências didáticas, uma que eu já tinha apresentado e outra que eu montei aqui, né? Mas eu vou mostrar essa primeira, inclusive eu já trabalhei com ela nas nossas formações, talvez alguém conheça, mas se não conhecer, vai ficar conhecendo agora. Que isso aqui, gente, não é uma fórmula, tá? Se fosse uma fórmula, eu já teria patenteado o gato com dinheiro. É apenas uma sugestão didática que quem me assiste agora pode aproveitar alguma coisa, o que for pertinente você aproveita, o que não for pertinente você desconsidera,
Mas é só um modelo, é um ponto de partida, né? Com essas 4 etapas, né? Então, a motivação, eu coloco aí uma aula, mas depende também da situação, né? Pode ser uma aula, pode ser 2 aulas, quando são 2 horários juntos. Então, se for para crianças pequenas, a gente trabalha essa Eu na Rede, esse título Eu na Rede, pensando na rede mesmo, a rede de dormir. Se essa sequência didática for trabalhada com alunos maiores, dá para a gente explorar mais as possibilidades semânticas dessa expressão Eu na Rede, né? Ele pode dizer que a rede pode ser a web, a internet, pode ser a rede de dormir, pode ser a rede, enfim, a rede de arrasto, de pesca. Não sei, existem muitas possibilidades de sentido para essa expressão Eu na Rede. Então, nesse primeiro momento, o que é que pode ser feito? Pode ser feita uma discussão do que a rede representa na cultura potiguar e nordestina, né? O uso da rede no cotidiano da família. Ah, eu durmo de rede. Não, eu nunca dormi de rede, professora. Ah, mas minha mãe até hoje gosta de dormir de rede. Ah, a gente foi para uma casa de praia, ou a gente tem uma casa de praia, e lá tem muitas redes. Ah, minha mãe comprou uma rede muito bonita, que foi feita de forma artesanal, não sei, são muitas as possibilidades, e a gente não tem muito como prever o que os alunos vão dizer, né? E aí a gente também pode levar imagens e canções que falem da temática da rede. Uma coisa importante é que, nesse primeiro momento, essa motivação ela seja muito oral. Não pedir para que o aluno escreva, na registre, tem que ser uma coisa bem, digamos assim, introdutória mesmo, né? A outra etapa, que é a introdução, é como não tem muito mistério, que é a apresentação do autor e da obra, se for possível levar o livro físico. Se não tiver o livro físico, você pode fazer a impressão, a cópia desse texto, desse poema, dessa música, enfim, do que seja o que você vai trabalhar. Apresentar uma pequena biografia do autor. Se for pertinente, pode também mostrar o prefácio, né? Porque às vezes no prefácio a pessoa que fez o prefácio daquele livro, por exemplo, ela conta alguma curiosidade sobre a vida do autor. E, fazendo uma intertextualidade com esse tema da rede, a gente pode mostrar a capa do livro de Câmara Cascudo, Rede de Dormir. Essa é a edição mais recente, né? As obras de Cascudo, elas todas foram reeditadas pela Global, estão disponíveis no Ludovicos, que é o Instituto Câmara Cascudo. Aqui tem a foto do poeta, que, no caso, eu sugiro o trabalho que é Jorge Fernandes, poeta modernista, potiguar, que era proprietário do famoso Café Majestic, que por muito tempo foi um ponto de efervescência na cultura natalense, né? A história da Cidade Alta conta isso. A capa do livro dele, essa é a capa da segunda edição, de 1970, o livro de poemas, que a primeira foi em 1927. A terceira etapa, que é aquilo que a gente estava falando, né, sobre a questão da didatização, da escolarização, do acompanhamento do professor, não para vigiar, mas para acompanhar. Os combinados dos intervalos de leitura, o professor tem que ter, olha, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, a gente vai parar para discutir o texto, para ver como é que vocês estão se saindo, se os intervalos de leitura são fundamentais. E também eu sugiro aqui uma visita ao Instituto Câmara Cascudo. Essa visita, gente, ela também pode fazer parte dessa primeira etapa aqui da motivação, né? Por exemplo, pode começar já fazendo essa visita para introduzir a temática, né? Também pode ser uma visita, por exemplo, a uma fábrica de redes. É uma possibilidade. Pode ser também, se for possível, por exemplo, já pensou se na comunidade tem alguém que fabrica redes de pesca, de repente convidar uma pessoa dessa, um cidadão comum, né, para contar, para falar sobre como é a sua prática. Alguém que ajeita punho de rede. No interior tinha muito isso, né? Fulano que os punhos da rede se danificavam e tinha aquela pessoa que ajeitava o punho da rede. Eu acho bacana essa vivência, sabe? E aqui nós temos o poema, né? Eu trouxe a segunda parte digitada e a primeira parte eu escaneei, fiz questão de escanear para mostrar a grafia original, que é uma grafia
antes da mudança ortográfica de 1971. Então, você tem um poema aí com uma grafia antiga ainda, né? Embaladora de sono, balanço dos alpendres e dos ranchos, vai e vem nas modinhas langorosas, vai e vem de embalos e canções, professora de violões, tipóia dos amores nordestinos, grande, larga e forte para casais, berço de grande raça suspensa. Se esse poema for trabalhado com crianças menores, eu acho que eles rapidamente identificarão que a palavra suspensa está no formato de uma rede, né? Se esse poema for trabalhado com os meninos maiores, dá para explorar mais. Dá para dizer que esse formato da palavra suspense é uma inovação, que até então não se fazia poesia dessa forma, não se produziam poemas dessa forma, que isso era inovador na época, que a palavra suspense, ela está suspensa, né? Então tem esse jogo aí, enfim. O professor que está na sala de aula, ele vai testando os limites de leitura da turma, né? A maturidade, de acordo com a maturidade literária dos estudantes. Ele sabe até onde ele pode explorar, né, esses recursos. Guardadora de sonhos para Madorna ao meio-dia, grande e côncava, lá no fundo dorme um bichinho. Balança o punho da rede para o menino dormir. O segundo poema também que trata sobre a rede é um poema de um autor, de um poeta contemporâneo, cordelista, Lino Sapo, de quem eu sou fã, né? Que diz assim: assim que o sol sonolento se alaranja de cansaço, dando o seu último passo no degrau do firmamento, o sertanejo sedento desembisaca a atenção, desejando a aparição, espera a barra formar, diante do seu olhar para alegrar seu coração. Logo a noite vem nascendo, vestida em muitos segredos, compondo novos enredos nos planos de quem está vendo. Que logo se vê dizendo, a chuva vai demorar. Não tenho como esperar, o meu silo já secou, nenhum trocado sobrou, como que vou suportar? Num papel de vitamilho espalha o resto do fumo, como quem buscasse um rumo, se vendo fora do trilho. Olhando para cada filho, sente o medo triunfar. Sem saber como lidar, olha ao céu naquele instante. Um relâmpago distante faz a esperança voltar. Seu brejeiro vai tragando, ouvindo a Ave Maria, que anuncia o fim do dia, lá no seu rádio tocando. E na rede balançando, se imagina no roçado, com o bisaco pesado já na primeira colheita. E dessa forma se deita, sonhando bem acordado. Uma coisa é eu lendo isso aqui, né, gente? Outra coisa é o próprio poeta fazendo a declamação. É outra coisa. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Poeta Lino Sapo, sonhando bem acordado. Assim que o sol sonolento se alaranja de cansaço, dando o seu último passo no degrau do firmamento, o sertanejo sedento desembisaca a atenção, desejando a aparição, espera a barra formar diante do seu olhar para alegrar seu coração. Logo à noite vem nascendo, vestida em muitos segredos, compondo novos enredos nos planos de quem está vendo, que logo se vê dizendo, a chuva vai demorar, não tenho como esperar, o meu silo já secou, nenhum trocado sobrou, como é que vou suportar? Num papel de vitamilho, espalho o resto do fundo, como quem buscasse um rumo, se vendo fora do trilho, olhando para cada filho, sente o medo triunfar, sem saber como lidar, olha o céu naquele um relâmpago distante, faz a esperança voltar. Seu brejeiro vai tragando, ouvindo a Ave Maria, que anuncia o fim do dia, lá no seu raio tocando. E na rede balançando, se imagina no roçado, com um bisaco pesado, já na primeira colheita, e dessa forma se deita, sonhando bem acordado. Bom, gente, então para finalizar, né, a gente teve um atraso, né, era 1h30, mas eu já estou aqui com 1h15, estou finalizando.
Então, o final aqui, que é o momento da interpretação, como eu disse, né? Tem um momento interior do aluno, a experiência individual do aluno, e o produto, que nesse caso dessa sequência didática pode ser pesquisar outras linguagens com a temática da rede, como eu falei, pode ser a produção de um poema, de uma crônica, de uma ilustração, de um relato de vivência, pode ser também a organização de um momento temático, o professor pode organizar um momento na sala, uma ambientação com rede, né? Ou também a estratégia da gamificação, né? Já na pegada das metodologias ativas. Então, é isso. Eu tenho uma outra sequência didática que eu iria apresentar, mas como a gente não tem como, por causa do tempo, eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo já a vocês e me colocando à disposição.